Olá, passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu vou trazer para vocês uma reportagem que eu li num site italiano, eu achei bastante interessante, inclusive muito triste. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês porque eu não conhecia essa história e ela é meio que misteriosa. Ou seja, qual o motivo dela estar aqui no canal? É um mistério em torno dessa história que infelizmente teve um final triste. Mas eu resolvi compartilhar aqui com vocês, até para que vocês conheçam. Eu não conhecia essa história, como eu falei para vocês, eu conheci a partir do momento que eu estava fazendo pesquisa para o blog, para o canal. Então eu acabei, vamos dizer, me deparando com essa notícia. E eu resolvi colocá-la no blog, ela vai estar no blog, e também compartilhá-la com vocês. E de início já deixo logo, né, a publicidade, vamos dizer assim, para que vocês conheçam o blog do canal, denominado Passaporte para o Sobrenatural, que nesse caso eu trago reportagens, como eu também trago as notícias quentes relacionadas ao mundo do sobrenatural e da ufologia. É só vocês irem lá no canto direito, existe a parte passageiros, é só vocês clicarem em seguir. É fácil, rápido, não custa nada e ajuda bastante o blog. E também o canal, ele possui um Instagram, que é o @milas_freitas, que eu também vou colocar aqui embaixo na descrição, assim como vou colocar do blog. E lá eu trago as notícias, as prévias das notícias que no caso já estão no blog. Então quando eu coloco lá é porque já está no blog. Então você viu a notícia, a prévia da notícia já corre direto para o blog para você ler a reportagem na íntegra. Bem, essa história ela é a denominada Kaspar Hauser, o garoto que surgiu do nada. Mas a respeito dessa história, eu só vou trazer após a vinheta do canal. Até já! Olá, pessoal! Agora, quando vocês forem ao canal Milas Freitas, aqui no YouTube, não esqueça de passar pela aba de Comunidade. Nessa aba, eu trarei notícias, informações, dicas e agora você também pode participar aqui do canal com a escolha de temas, porque eu irei lançar enquetes. Então, não esqueça de dar sempre uma olhadinha para ver se não tem uma enquete aberta, ok? Então, fiquemos com o vídeo. Bem, pessoal, conforme eu falei, essa notícia meio que eu me deparei por acaso e eu achei bastante interessante porque eu não conhecia, eu vi, estava italiana, eu vi, olhei assim, eu digo, não conhecia essa história, aí eu fui verificar e eu achei bastante interessante porque é um mistério que envolve um garoto e eu não conhecia, e como eu falei, né, já tô falando novamente, eu não conhecia e eu resolvi compartilhar aqui com vocês, até pra gente conhecer essa história mais a fundo. Então ele tá escrito assim, Kaspar Hauser, o garoto que surgiu do nada. E ele tá escrito, eu acho que é latim, deve ser, não sei se pelo menos algumas palavras, como eu sou formada em direito, algumas coisas eu sei, eu acho que é latim, não tenho certeza. Então eu vou colocar a imagem em que está essa frase e eu vou trazer apenas a tradução. A tradução desse texto significa: aqui reside Kaspar Hauser, enigma de seu tempo. A origem é desconhecida, a morte é misteriosa. 1833. Essa inscrição ainda pode ser lida hoje no cemitério da cidade bávara de Ansbach, em sua lápide, do que se tornou um dos maiores mistérios da Europa. Muito foi dito sobre Kaspar Hauser. Livros foram escritos e até filmes e peças de teatro foram filmadas. Tudo começou por volta das 16 horas do dia 26 de maio do ano de 1828, nas ruas de Nuremberg. Um garoto que tinha entre 15 e 16 anos vagueia perdido nos becos da cidade, olhando em volta, como se estivesse admirando um mundo alienígena. Sua aparência era desleixada, suas roupas eram de camponês e seu caminho era incerto e desajeitado. Os únicos que se preocuparam com ele foram 2 sapateiros, que o viram tropeçar perto da loja deles. Eles se aproximaram e tentaram falar com ele, mas o garoto não pôde emitir nada além de sons guturais.
A única coisa que lhes foi útil foi uma carta amassada que ele segurava na mão, dirigida ao capitão dos cavaleiros de Nuremberg. Os dois o acompanharam até o quartel, mas um guarda disse que o capitão estava fora e não sabia quando ele retornaria. Os guardas se recusaram a aceitar aquele garoto que havia sido gravemente ferido, e os dois decidiram hospedá-lo por alguns dias. Eles lhe ofereceram um prato quente, mas o jovem recusou, exceto pão e água. Ou seja, ele recusou a comida, e só aceitou pão e água. Os dois tentaram estabelecer um discurso, mas as únicas palavras que ele conhecia eram seu nome e algumas frases pronunciadas aleatoriamente e sem significado. Depois de comer um pão, deitou-se na cama e adormeceu pesadamente, como se não tivesse dormido há dias. Os dois sapateiros, intrigados com a carta que o garoto tinha em mãos, abriram-na e leram. O remetente não assinou, mas pediu ao capitão que avaliasse sua utilidade e o matasse ou pendurasse junto à lareira se descobrisse que não era bom para nada. Ou seja, aquela carta dirigida ao capitão era para ver se o menino ia ser útil para o capitão. Se o menino não fosse útil para o capitão, que o matasse. Ou seja, um absurdo, Grotesco isso. Continuando. Depois que o homem leu a carta, o garoto finalmente compôs uma frase sensata e disse que queria se tornar um soldado, como seu pai. Quando perguntado como o garoto se chamava, ele escreveu Caspar Hauser em uma folha de papel. O capitão, então, eles levaram o capitão começou a questioná-lo sobre quem ele era e de onde vinha. Mas seu vocabulário contava pouco mais de 50 palavras, e na maioria das perguntas ele respondeu um simples não sei ou balançava a cabeça. Caspar não sabia nada sobre suas origens e nem se lembrava de nada sobre seu passado, nem mesmo o mais recente. A única coisa que ele tinha com ele era aquela carta. Caro capitão, envio-lhe um menino que está ansioso para servir seu rei no exército. Caspar nasceu em 30 de abril de 1812. Ele foi deixado em minha casa em 7 de outubro de 1812. Ou seja, foi deixado ainda bebezinho, de 30 de abril para quando ele nasceu a 7 de outubro. Mas eu sou apenas uma pessoa humilde. Já tenho 10 filhos e o suficiente para criá-los. Não o deixo sair de casa desde 1812, ou seja, desde quando a criança nasceu, desde quando o Caspar nasceu, ele não saía de casa. Aí ele continua na carta: se você não quiser ficar com ele, pode matá-lo ou enforcá-lo na chaminé. Ou enforcá-lo, o que ele quer dizer, enforcar e pendurar na chaminé. O garoto foi preso em um centro de detenção esperando para esclarecer sua identidade. Ou seja, já era tudo um mistério, uma carta que não dizia basicamente nada sobre as origens dele, E o pior, a pessoa no final, é isso que eu achei assim, sei lá, sem comentários. A pessoa criou, vamos dizer, essa pessoa, não sei quem é, o remetente, criou desde bebê. E depois, no final, ele diz pro capitão, se não quiser ficar com ele, se ele não lhe for útil, mate ele. Quer dizer, não tinha um pingo de amor pela criança. Até porque deixava trancafiado, Não deixo sair de casa desde 1812. Aí tá, o garoto foi preso em um centro de detenção esperando para esclarecer sua identidade. Ele foi visitado por um médico que estabeleceu que esse garoto não era um doente mental, mas que o isolamento ao qual foi forçado o impediu seu desenvolvimento mental e social. Ele também diagnosticou uma malformação no joelho, provavelmente durante um longo período de detenção em espaços confinados. Caspar comeu apenas pão e água. Eu acredito que ele só conhecia isso, como alimentação, pão e água. Qualquer outra comida era indigesta para ele. No entanto, durante sua prisão, ele aprendeu rapidamente várias palavras comumente usadas e ficou mais fácil se comunicar com ele. Ele não sabia a diferença entre homens e mulheres,
Não fazia ideia de quem era o rei ou da existência de navios. Era como se ele tivesse crescido em um mundo isolado, cujas fronteiras eram as paredes domésticas. Embora outras vezes sua história atraísse a atenção de muitos estudiosos da época, o menino foi confiado ao professor Georg Friedrich Dahmer, que cuidou de sua educação. Em apenas 6 semanas, Kaspar Hauser aprendeu a falar, ler e escrever como qualquer garoto de sua idade. Ou seja, apesar de tudo que ele viveu, do tempo que ele ficou, vamos dizer assim, trancafiado, que ele não tinha aquela sociabilização, eu acho que é isso, não sei a palavra, ele conseguiu em 6 semanas aprender a falar, ler e escrever, como qualquer garoto de sua idade. Ele também começou a se lembrar de algo do passado e em 7 de julho do ano de 1828 escreveu um relatório no qual descreveu a sua curta vida. Kaspar escreveu que passara a vida inteira trancado em uma cela escura, sempre sentado ou deitado em um colchão de palha, que era o único móvel da cela. Quando acordou de manhã, encontrou um pedaço de pão e um jarro de água ao lado dele, sua comida diária. Está aí explicado porque ele só aceitava se alimentar de pão e de água. Era a única coisa que ele tinha conhecimento em toda a sua vida, que seria uma alimentação. Às vezes, a água tinha um gosto amargo e o fazia dormir. Provavelmente alguém poderia colocar algum remédio, no conteúdo para a criança passar o dia todo dormindo. Quando acordou, ele usava roupas limpas e tinha as unhas cortadas. Em toda a sua vida, ele nunca conheceu ninguém e sua única companhia eram 2 cavalos de madeira. O único homem que Kaspar viu o ensinou a escrever seu nome e a dizer: "Quero ser um soldado como meu pai." Ou seja, a pessoa que criou ele, a única pessoa que ele viu, que ele teve uma visão, assim, uma pessoa, primeira pessoa, ou seja, ensinou ele a escrever esse nome, que talvez nem tivesse sido o nome dele, e a falar essa frase: "Quero ser um soldado como meu pai." Mas quem seria o pai dele? Não se sabe. Um dia, o homem o carregou no ombro e o levou para o exterior, ou seja, pegou a criança, colocou no ombro e levou para fora. À vista, Kaspar desmaiou de medo e quando acordou estava em uma rua de Nuremberg, onde foi encontrado pelos 2 sapateiros. Ele não se lembrava de mais nada. O interesse em Kaspar se espalhou por toda a Europa e muitas pessoas da alta aristocracia visitaram o garoto, convencido de que ele tinha uma certa semelhança com os membros da família ducal do Baden, que, em 1813, sofrera a perda de 2 príncipes. Essa crença provavelmente levou à primeira tentativa em mantê-lo vivo. Em 7 de outubro de 1829, um homem mascarado entrou na casa de Dahmer e tentou assassinar Kaspar Hauser. O garoto foi encontrado inconsciente no porão da casa, com um ferimento profundo na cabeça. Segundo a versão de Kaspar, alguém o atingiu por trás e o empurrou escada abaixo. Após esse evento nefasto, o professor entendeu o quanto o menino estava arriscando vida em sua casa e, com a intenção de escondê-lo, confiou a um amigo seu, um lojista chamado Tuscher. Ou seja, provavelmente a pessoa atingiu o menino por trás, ele caiu da escada, talvez ele pensou que o menino tivesse morrido e fugiu, sendo que o menino não morreu. E aí o professor, vendo toda essa situação que estava arriscando a vida da criança, ele confiou a um amigo, que é o lojista chamado Tuscher. Em março de 1830, no entanto, Tuscher foi assassinado em sua casa e muitos acusaram o conde Stanhope de assassinato, a quem o menino foi confiado então. Kaspar foi confiado ao conde Stanhope. Ou seja, daí a suposição de que ele poderia ter mandado matar esse lojista, e tenha ficado com o garoto. Agora, qual é a intenção dele? Kaspar foi confiado ao conde Stanhope,
que declarou publicamente que Kaspar Hauser era de origem húngara e que ele nada tinha a ver com a família Baden. Será? Muito estranho, né, essa história? Eu não acreditei muito não, mas tudo bem. Continuando. Stanhope era um maçom, um aristocrata deixado sem dinheiro e certamente contratado para eliminar Hauser. O homem removeu Hauser de todas as pessoas que ele conhecia até então e o entregou ao terrível professor Meyer, que começou a torturá-lo, acreditando que estava escondendo os segredos da família do Carl de Baden. Ou seja, tá aí a explicação, né? Ele afastou então o menino de todas as pessoas que supostamente não iriam fazer mal ao menino, né? Isolou o menino dessas pessoas e deu para esse cara que começou a ameaçar para ver se ele lembrava de alguma coisa do passado dele. Lord Stanhope tinha certeza de que Kaspar era filho legítimo do Baden e o esperou o momento certo para eliminar aquele garoto que realmente nada sabia sobre política e vida na corte. Em 14 de dezembro do ano de 1833, Kaspar foi atraído para o parque de Ansbeck, com a promessa de revelações importantes sobre sua história. Mas esperando por ele, havia um assassino que o esfaqueou no peito. O homem, depois de verificar que havia infligido uma ferida mortal no garoto, voltou para casa e morreu 3 dias depois. Suas últimas palavras foram: "O monstro se tornou grande demais para mim." No local do ataque foi encontrada uma bolsa contendo uma mensagem misteriosa que só podia ser lida no espelho. Hauser poderá lhe dizer qual é a minha aparência, de onde venho, quem sou. Vou lhe dizer a mesma coisa para poupar a tarefa. Eu sou na fronteira da Baviera, no Rio. Meu nome é M.L.O. Um monumento com uma lápide foi erguido no local do seu assassinato. A gravura ainda pode ser lida na lápide e eu vou colocar aí para vocês. Significa meio que um tipo misterioso foi morto de uma maneira misteriosa. Os rumores da época exigem que Kaspar Hauser fosse filho da grã-duquesa Stefania de Baden e Carl de Baden. Mas no nascimento, a condessa de Hochberg mandou levar o filho e substituí-lo pelo filho morto de um servo. Carl de Baden foi o último descendente direto do ducado, e quando morreu, o ducado foi herdado pelos filhos da condessa de Hochberg. Segundo os rumores, quando a grã-duquesa ficou sabendo da morte do menino, ela chorou desesperadamente. O mistério de Kaspar Hauser dura quase 2 séculos. Ele é lembrado como o filho da Europa, mas ninguém sabe quem ele realmente era. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Eu achei uma história assim, bastante triste e misteriosa. Por isso eu resolvi trazer para o canal, que eu não conhecia. Como eu falei para vocês, eu encontrei por acaso. E eu achei, sei lá, não sei o que dizer, o que poderia ser, quem poderia ter sido o nome, né, que deram, porque nem eu sei se realmente esse seria o nome dele, provavelmente não. Kaspar Hauser. Será que ele seria um dos herdeiros do Conde Duncan, né? Conde Duncan, né? Eu acho que o Conde da família ducal do Baden, Se ele teria alguma relação, vai saber, mas muito estranho, muito misterioso. E provavelmente, talvez ele fosse um dos filhos, o herdeiro do ducado de Baden. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, né? Dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse estilo de vídeo, há vídeo de mistério, há vídeo de lenda, há uma playlist de ufologia, de objetos amaldiçoados, turismo sinistro, e também há 2 playlists em que há a participação dos inscritos: experiência sobrenatural e fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal,
pode mandar a sua experiência para o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição com o assunto experiência sobrenatural. E se você tem uma foto misteriosa, uma foto fantasmagórica ou ufológica que você também queira compartilhar no canal, você pode mandar aqui para o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição com o tema foto ou fotografia fantasma. Ou então pode encaminhar via Instagram, @milas_freitas, por meio do direct. Então, muito obrigada a todos por assistir e até o próximo vídeo aqui no canal. Beijo, tchau!